Olá pessoal, eu sou Bruna Esbijac e esse é mais um Aprendiz de Crocheteiras. E na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esta linda carteira com franjas, feitas toda no crochê e com o fio Encanto da Círculo. Ela é super fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão adorar e vocês podem vender ou arrasar. Ótima dica para presente e a estação que está vindo por aí, primavera, verão. Espero que vocês gostem e agora vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a carteira com franjas, nós vamos utilizar 2 novelos de encanto na cor 8176, zíper tamanho 30 cm, cola adesivo instantâneo, tesoura, agulha 3 de crochê, agulha 9 para crochê, alfinete, linha e agulha para costura e capa de CD ou um pedaço de papelão medindo 14 por 14 centímetros. Nós vamos iniciar a base da carteira tecendo 40 correntinhas. Então aqui eu faço o nó inicial do crochê que não conta como uma corrente. E vamos iniciar as 40 correntinhas a partir de agora. 1, 2, 3. Feito as 40 correntinhas, nós vamos fazer mais 2 correntes. 1 e 2. Dar a laçada e entrar na 4ª correntinha, fazendo ponto alto. Então, agora eu vou fazer um ponto alto dentro de cada corrente, totalizando 40 pontos altos. Feito 40 pontos altos, aqui na lateral, dentro deste último ponto, nós vamos inserir mais 6 pontos altos. Então, o total serão 7 pontos, porque aqui eu já tenho 1. Então, aqui eu coloco mais 6 pontos altos. Feito o total de 7 pontos altos aqui no último ponto, nós vamos voltar tecendo os 40 pontos altos, sendo que cada ponto alto a gente pega dentro da correntinha do ponto abaixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto e logo em cima do próximo ponto, mais um ponto alto, até o final. Feitos os 40 pontos, aqui para finalizar, nós já temos um ponto e o outro ponto. Então, nós vamos colocar dentro desta correntinha apenas mais 5 pontos. Feitos os 5 pontos, nós vamos inserir aqui, lá na 3ª correntinha, puxar e puxar a agulha. Pronto. E o resultado da base da nossa carteira vai ser este. Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto. Então, você vai dar a volta todinha em volta aqui da sua base, tecendo apenas um ponto alto em cada ponto. Vamos iniciar com 3 correntinhas, o nosso ponto alto, e vamos tecer um pontinho alto sobre cada ponto da carreira anterior. Ao chegar aqui na curva, você aí de casa, continue fazendo apenas um ponto alto sem aumento. Então, é apenas um ponto alto dentro de cada correntinha, cada ponto da carreira anterior. Então, não faça aumentos aqui nessa curva da sua base, tá? Para finalizar, insere lá na 3ª correntinha do início do trabalho, puxa e puxa, ponto baixíssimo. Bom, agora nós vamos tecer o ponto tela, tá? O ponto tela, ele vai servir como base para a aplicação das franjas. Então, aqui eu já inicio tecendo 4 correntinhas. 2, 3, 4. Feito as 4 correntinhas, eu vou dar laçada, vou pular um ponto e no próximo ponto eu insiro a agulha e faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um ponto e no próximo ponto alto. Eu vou fazer este trabalho até atingir a parte da frente da minha carteira. Então, vai ser mais ou menos até aqui, tá?
eu vou trabalhar ponto tela. Depois, você vai trabalhar apenas pontos fechados, sem o intervalo de uma correntinha. Este é o resultado da parte da frente da sua carteira, aonde você vai colocar as franjas depois de pronta. Então, aqui eu tenho um total de 20 pontos, contando sempre os pontos altos, tá? Feitos 20 pontos altos com intervalo de uma correntinha, você vai tecer, dando a volta no seu trabalho, apenas ponto alto, sem intervalo de correntes. Eu vou dar a volta todinha no meu trabalho e encerrar aqui, lá no primeiro ponto. Lembrando que a peça de vocês é de casa, tem que criar o formato de uma canoa. Não pode esticar, porque se esticar a bolsa não vai ficar fechada e ela pode abrir dos pontos. Então, deixe ela subir naturalmente. Vamos finalizar a carreira, fazendo o último ponto alto aqui e inserindo na terceira correntinha. Pronto. Então, nós temos a primeira base para a aplicação das franjas. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras só com ponto alto e mais uma para a aplicação das franjas. 2 com ponto alto e uma para a aplicação das franjas. Então, o total vão ser 4 carreiras para a aplicação das franjas com intercalo de 2 carreiras de ponto alto, tá? Eu vou fazer aqui para vocês e já mostro o resultado da minha carteira e a posição dos pontos para a aplicação das franjas. Então, agora eu vou tecer 2 carreiras de ponto alto. Inicio com 3 correntes, dou a laçada e faço ponto alto, pegando por dentro do espaço de uma correntinha. Dou a laçada, insiro em cima do ponto alto e aqui novamente faço ponto alto no intervalo dos 2 pontos, logo abaixo da correntinha. E este é o resultado da nossa carteira, da primeira etapa da carteira. Agora, nós vamos aplicar a franja, mas antes, para finalizar, eu vou passar aqui a última carreirinha com ponto baixíssimo para conter os pontos. Então, observem que aqui nós temos a cada 2 carreiras o ponto tela. Aqui nessa parte do ponto tela é onde nós vamos aplicar a franja. E percebam que aqui no último, ou na última carreira de ponto tela, eu fiz ponto alto. Por quê? Aqui eu tenho uma plaquinha com meu nome customizado, então percebam ali que está escrito Bruna Spijac Crochê Design. É uma plaquinha feita de latão, ela mede 3 por 5 centímetros e possui 4 furos, um em cada lateral. E eu vou aplicar aqui, ó, onde estão os pontos altos fechados. Essa plaquinha vocês podem solicitar a produção em lojas que produzem troféus, não nas lojas que revendem apenas, tá? Cada plaquinha dessa custa em média de R$ 7,50 a R$ 10 a unidade. Bom, agora nós vamos finalizar esta etapa tecendo ponto baixíssimo para fixar melhor os pontos. Com ponto baixíssimo, nós evitamos que a nossa bolsa possa lacear. Então, eu vou iniciar uma correntinha e vou introduzir no ponto e puxar. Novamente, introduzo no ponto e puxo. Eu vou dar a volta em todo o meu trabalho. Para finalizar, nós vamos inserir lá na primeira corrente, puxar e cortar o fio. Cortem sempre um fiozinho medido em torno de 5 a 7 centímetros, porque assim vocês podem esconder com maior facilidade, ó. Pronto. Então, a primeira etapa da minha carteira está pronta e vamos relembrar que as carreiras com pontos tela vão estar apenas na frente. Este aqui é o lado de trás da minha carteira, toda fechadinha, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos aplicar o zíper. Se você tiver habilidade com costura, é legal forrar a sua carteira utilizando tecido de algodão ou cetim. E aí você pode aplicar o forrinho já direto no zíper e depois costurar ambos aqui, tá? Como eu não tenho habilidade com costura e o foco do vídeo hoje é fazer a peça em crochê, eu vou deixar ao seu critério de forrar ou não.
Lembrando que no encanto nós não podemos aplicar endurece crochê. Então, para deixar a sua carteira enrijecida, eu sugiro que você coloque aqui, antes de colocar o forro, entretela, chapas de PVC, chapas de raio-x ou aquelas bases de plástico para bordado, para enrijecer a sua peça, tá certo? Então, eu vou ensinar como se aplica o zíper, lembrando que fica a seu critério colocar o forro para deixar sua bolsa com acabamento perfeito. Bom, nós temos um zíper aqui que ele é bem maior que a carteira. Então, eu vou cortar o excesso, mas não muito rente. Vou cortar mais ou menos uns 2 dedos, que saia um pouco para fora da carteira. Eu vou utilizar os alfinetes e eu vou alfinetar sempre o meu zíper mais ou menos um dedo abaixo desses pontos, tá? Então, o ideal seria alfinetar o zíper bem no início do ponto alto, porque se o zíper for emendado aqui em cima, ele vai ficar muito rente e vai aparecer, então não vai ficar um acabamento legal. Então, eu sugiro aplicar o zíper um pouquinho mais abaixo, tá certo? Então, eu vou cortar o meu zíper aqui e logo mais eu mostro para vocês como vai ficar meu zíper alfinetado. Essa é a primeira parte alfinetada, então percebam que quando começa a linha do zíper, ele está logo abaixo do ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu alfinetei toda a parte da frente e agora eu abro o zíper com cuidado, porque ele ainda não foi costurado. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de trás, então eu vou apoiar mais ou menos na linha do ponto baixo e vou alfinetando ele com cuidado. E sempre tem que seguir a mesma linha do fecho do zíper. Deixa eu mostrar aqui para vocês com um pouco mais de detalhe. Aqui, ó. Então, eles têm que terminar juntos, tá? No mesmo lugar, na mesma direção, aliás. Pronto, pessoal, nosso zíper está todo alfinetado e agora nós vamos pegar a agulha e linha para a costura, trabalhando com fio duplo. Vamos dar um nozinho na ponta, percebam que aqui eu já dei o nozinho, e nós vamos pregar o zíper. Bom, cada artesã tem a sua costura predileta para pregar, né? Esse fiozinho depois a gente esconde, tá certo? Vou pregar o zíper primeiro. Então, eu posso começar dando um nozinho aqui no próprio ponto do crochê, eu insiro a agulha, passo ela para cá e volto, tá? Então, eu vou iniciar aqui e já mostro para vocês como é que eu vou pregar bem certinho, usando agulha e linha para costura. Eu insiro a agulha entre 1 ou 2 pontos para firmar bem meu trabalho. Passo lá atrás, quase na metade do zíper, a agulha e puxo. Volto na mesma linha e pego sempre no ponto do crochê ou no fio. Então, eu vou trabalhar desta forma até o final. Olha só como ele fica bem acabadinho. E aqui nós temos o nosso zíper já pregado, bem bonitinho. Olha só, o acabamento dele fica perfeito, tá? Fica muito melhor, é claro, se você colocar um forro aqui dentro. E olha só, quando eu fecho ele, ele não aparece por fora da nossa carteira, tá? Ele fica bem centrado, bem colocadinho aqui. E aí, fica com acabamento perfeito. Bom, pessoal, agora eu vou esconder esse fiozinho aqui, certo? Muita gente me pergunta, Bruna, como é que eu faço para arrematar e esconder o fio usando encanto? Eu escondo ele entre os pontos. Então, eu pego uma agulha maior, menor que essa, ou pode ser essa mesmo. Eu passo o fio por dentro, né, pelo lado avesso, e vou trançando ele entre os pontos. Por isso que é bom sempre deixar um fiozinho maior, tá, gente? Em torno de 5 a 7 centímetros para você fazer o acabamento perfeito, ó. Então, eu vou passando ele entre os pontos, sempre do lado avesso. Bom, feito isso, eu vou levantar
o meu fiozinho para cima, vou pegar minha cola instantânea. Essa cola da Círculo, ela é maravilhosa para fazer acabamentos em artesanato no geral, não só no crochê. Eu vou dar um pingo de cola com cuidado para não escorrer muito a cola e eu vou pressionar até secar. Bom, cuidem só com os dedos porque essa cola é forte e ela pode acabar pegando um pouco na mão, tá? Então, você pressiona cerca de uns 5 segundos, se quiser pressionar 10 segundos, melhor ainda. E quando ela estiver totalmente seca, aí você pode vir com uma tesoura e cortar. Caso você não se sinta segura com a cola, eu sugiro pegar uma agulha de costura e uma linha e dar um pontinho aqui nesse fiozinho, tá? Mas eu nunca tive problema do fio sair com a aplicação da cola. Bom, aqui ele já secou, então eu pego a minha tesoura e vou cortar o excesso. Bom, agora nós vamos trabalhar as franjas. Nós vamos iniciar pela carreira de baixo e conforme for finalizando cada carreira, nós vamos subindo, tá? Lembrando que a carreira de baixo nós vamos passar as franjas primeiro, depois nós vamos aplicar a cola em cada uma das franjas para que elas não escapem e por último, cortar para as franjinhas. Para cada franja, você vai girar aqui na sua base de papelão ou na capa de CD 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, você vai cortar o fio e remover ele da sua base de papelão ou capa de CD. Então, deixa eu pegar minha tesoura e cortar. Eu corto apenas embaixo, tá? Bom, se eu girei aqui ao todo 5 vezes, então, ao dobrar a franja, eu vou ter 10 unidades de fiozinhos, ó. Eu vou pegar a minha carteira. Eu vou deixar os fios bem anivelados, bonitinhos. Vou pegar uma agulha um pouquinho mais grossa, essa no caso é a 9. Eu posso usar a agulha número 3, mas para facilitar, eu uso um pouco maior, tá? Eu vou inserir aqui no primeiro ponto tela. Vou puxar os meus 5 fiozinhos. E eu vou dar um nó, como se fosse aquele nó básico de mantas de bebê, que a gente sempre trabalha a manta de bebê, a gente coloca um nozinho como esse. Então, uma franja básica, olha só. E aí, em vez de eu puxar ela pra frente, eu puxo ela pra baixo, tá? Quando eu ajustar ela bem firme, de uma forma bem firme, eu vou vir com a minha cola adesiva. E eu vou dar um pingo aqui embaixo, mas com muito cuidado para que a cola não escorra e manche seu trabalho. Vou pressionar por alguns instantes e aí eu já passo para a próxima franja. A próxima franja, ela é idêntica, só que eu vou pegar aqui no próximo ponto alto, tá? Bom, pessoal, percebam que essa franja ela não veio até o início. Caso vocês queiram que ela venha até essa linha, eu sugiro pegar no próximo ponto, que é esse aqui, ó. No primeiro ponto aqui, ó, tá? Então, se você não quer que a sua franja parta dessa direção, você pode aplicar mais uma aqui que dá certo, tá? Então, a gente vai trabalhar até o final da nossa carteira. Aqui nós temos o resultado da aplicação da franja na primeira carreira. Então, depois que eu aplicar essas franjinhas, logo na primeira carreira, eu vou pegar a tesoura e vou aparar as pontas. Lembrando que a medida das franjas devem ser iguais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deem um likezinho aí, curtem, compartilhem e até a próxima!